Olá pessoal, é um prazer receber vocês para mais um podcast da ABMS aqui diretamente do 16º SEBESP em Mogi das Cruzes. E agora vamos falar sobre a educação básica que queremos. Uma boa base de formação nos primeiros anos de vida escolar garante um ensino superior com muito mais aproveitamento. Mas como garantir essa base? Que instrumentos, inovações e políticas públicas precisam estar conectadas para que a educação básica cumpra o seu papel de formação inicial de qualidade? E para falar sobre esse tema, temos dois craques hoje aqui. Temos o presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Luiz Roberto Liza Cury, e a presidente da Câmara de Educação Básica do CNE, professora Amábile Pássios, que além de tudo é vice-presidente da FENEP, e é uma das decanas do nosso Fórum Brasil Educação e do próprio SEBESP, já há 16 anos. Portanto, vamos ter um excelente debate. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Eu queria começar, Amábile, falando um pouquinho sobre como pensar a educação básica, porque pensar a educação básica é pensar na formação de professores. Nessa semana foi homologada pelo ministro Camilo Santana a resolução número 4, que traz as DCNs para a formação de professores de educação básica, depois de uma discussão antiga, né, de idas e vindas. Achei, aliás, uma iniciativa excelente do Conselho Nacional de Educação. Mas o que a gente não pode perder de vista na implementação dessa resolução? Bem, primeiro, que bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Olá, Cury, sempre é muito bom de uma bancada com você, seja ela qual for. O Cury, a gente aprende demais com ele, né? E muito obrigada a toda a equipe aqui da ABMS que está conosco e fico muito feliz de estar trabalhando com vocês. Bom, a gente escreveu essas diretrizes, né, que se tornou a resolução número 4. O autor está aqui do nosso lado. Que honra! O Cury junto com a conselheira Márcia Sebastiani, eles foram os redatores. Eu estava na presidência dessa comissão. Eu acho que foi uma entrega muito importante do Conselho para a sociedade. Eu acho que todo mundo esperava alguma direção nesse aspecto, porque já vinha uma discussão em 2015, 2019, quando eu entrei no Conselho, era 2019 que estava em discussão, tentando ser implantada, que ela não teve aderência no setor público, né? E no nosso setor, porque o nosso setor, você sabe, a gente entende que é para fazer desse jeito, então a gente faz desse jeito, né? Mas, evidentemente, que tinha arestas, e eu creio que agora, com essa resolução, a gente apara essas arestas, né? E eu acho que o que mais importante que a gente não pode perder de vista, no meu modo de ver, Celso, é que a formação de professores é o assunto mais importante do nosso país. Nesse momento, a gente pode ter problema com violência na sociedade, para que lado vai a economia, mas o mais importante, eu acho que está resumido nessa resolução, que é a formação de professores, né? Porque você mantém a escola funcionando. Então, isso é o meu grande destaque. Eu concordo, Cury, e você como autor dessa resolução, e agora chegando ao fim do seu mandato como presidente do Conselho Nacional de Educação, como eu disse, já deixando saudades, como você vê a importância desse legado que o Conselho está deixando sob a sua gestão? Eu não só deixo a presidência, como deixo o conselho, né? Eu não posso mais reconduzir. É bom que se diga temporariamente. Tudo, e que se diga tudo de uma vez. Né? Olha, não se trata de legado da minha gestão, né? Se trata de um trabalho construído pelo Conselho há anos, há décadas, que eu estou no Conselho Nacional de Educação desde 2012, por exemplo, tá certo? E nesses 10 anos, ou 12 anos quase, de Conselho, eu pude, enfim, entender que o papel do Conselho, de fato, é na garantia dos direitos, é na garantia da mobilização aos direitos à educação. E pude entender que, sem a garantia aos direitos, sem o acesso à educação com qualidade, com aprendizado adequado, né, com ambientes de vivência adequado nas escolas, não se constrói um país, em nenhum setor. Né? Nem na segurança, telecomunicações, né? Eu fico vendo esses debates sobre a IA, etc., né? e vejo que sem uma base de formação adequada, né? A nossa IA vai ser um traço. Né? Mais uma vez, o exercício das elites, muitas vezes descompassado com as necessidades e a realidade nacional.
Além dessa preocupação imensa, né, no caso específico das diretrizes de formação, é de fato um legado imenso do Conselho, porque ele estabelece um debate que vem desde 2015. Né? Eu acho que a resolução, é bom que se diga isso, 2015 era uma ótima resolução, tá certo? Acho que a 2019 teve um papel intenso em atualizá-la. No entanto, não houve, como diz a professora Amable, uma aderência no sentido da recepção das instituições em relação a 2019, que acabou revogando a 2015. Nós entramos numa cadeia de não resoluções, tá certo? Irresolvível, vamos dizer assim. Essa cadeia irresolvível foi resolvida agora com a 4/2024, que é o parecer 4/2024, e com a resolução, né, publicada anteontem no Diário Oficial pelo Conselho Nacional de Educação, que estabelece não só a amplitude da referência na formação como fator de inclusão e de correspondência aos direitos, à aprendizagem, ao ingresso na escola, não é? Mas que deve ser muito bem acompanhada agora. Não acabou o problema. A gente tem que agora trazer para a instituição, o Conselho tem que continuar fazendo esse trabalho, a sociedade brasileira, as entidades especializadas, coordenações, professores, enfim, o fórum, por exemplo, né, tem que, ou a articulação com as entidades que participam, né, do Educação Brasil. Né? Isso, Brasil Educação. Brasil Educação. A educação que o Brasil precisa. Pois é, eu estou há 16 anos no fórum, né, então é difícil mudar de uma hora para outra, virar chave. Verdade, né? até a gente. Então, assim, é importante que a gente tenha a visão que precisamos colaborar. Qual é o grande problema de uma diretriz? Ela ser entendida pela instituição como uma política institucional curricular, e não como uma portaria que manda, mas como um instrumento legal que constrói. Essa é a percepção que se deve ter institucionalmente de uma resolução. E isso envolve, digamos assim, posturas institucionais relevantes. Por exemplo, a decisão que é institucional de não ordenar segmentação na formação de professores. Não ficar fazendo as disciplinas da história no Instituto de Filosofia, da pedagogia na educação, ou da física no Instituto de Física. Não, nós temos que integrar completamente a formação para formar um professor de física. Não um físico que sabe um pouco de psicologia educacional, de técnicas, de metodologias, de pedagogias, etc. Não é? Esse é um desafio que só a instituição pode resolver. Porque demonstrar para o avaliador, ainda mais com a avaliação vem vindo nos anos passados, tá certo? Demonstrar para o avaliador que se cumpre a resolução é tranquilo, não é? Como diria minha avó, a morta é barbada. Agora, integrar a resolução num projeto de política institucional, muitas vezes invisível aos instrumentos de avaliação, que é a grande questão. Então, essa é a pergunta que eu faço, até porque muitos dos nossos ouvintes aqui no podcast são instituições que vão cumprir a resolução, até porque não podem não cumprir no prazo que se dá de 2 anos, mas estão em dúvida, né? Que mensagem, Amable, a gente pode trazer para essas instituições a partir de agora em que a resolução foi homologada e publicada? Qual é o passo a passo que você recomendaria para essas instituições? Olha, se você me permite ser muito sincera com o nosso setor, né? E aqui, pedindo licença para quem não é nossos pares, mas eu estou falando com os nossos pares, eu acho que o mais importante é a gente assumir a responsabilidade que temos na formação de professores no Brasil. Nós sabemos que o setor privado de educação, ele é responsável pela formação de professores. Muito responsável. Quer dizer, os professores que... 72%. Acho que é 70%. Eu ia falar alguma coisa, 75%. Então, a responsabilidade do nosso setor é muito grande, Celso. Então, se a gente vai falar, não, o professor está mal formado ou formado de uma forma displicente, nós estamos falando conosco. Nós estamos falando de nós. Entende? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar para os nossos pares é exatamente isso. Olha, somos responsáveis pela formação de professores no país, o assunto mais importante, por isso temos que fazer com qualidade, temos que fazer da melhor forma que for possível. Podemos não gostar de uma coisa ou outra que tenha aparecido na resolução, como a gente às vezes ouve, né? A questão vai sumir com o EAD, umas coisas que são até errôneas, né?
a gente pode ter muitas dúvidas, mas a gente vai acertar o caminho e precisamos acertar o caminho. O nosso setor não tem como errar mais nesse assunto que é primordial para o nosso país. E, inclusive, claro, até lá são 2 anos de implementação, a BMS e outras entidades, nós vamos organizar vários seminários, várias discussões. O Cury já está convidado, conselheiro ou não, para nos ajudar nessa tarefa de orientar também as instituições de uma forma sistemática. A Amabile também fará isso, né, com as associações. Existem essa dúvida, mas a grande questão hoje, e aí eu coloco aqui na mesa para o debate, que suscitou maior quantidade de dúvida e questionamentos, é a questão dos 50% do presencial. Então, acho que aqui é uma oportunidade para a gente tentar explicar que a resolução não foi sobre o EAD, foi sobre formação inicial de professores, né, onde se estabeleceu a parte que deveria ter presença, até porque ninguém duvida da importância da presença na formação de pessoas. Eu digo isso porque há carreiras em que podem ter mais ou menos presencialidade, de acordo com um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que se quer desenvolver, mas certamente formação de professores não se pode abrir mão da presença, digo tanto na residência pedagógica, nos estágios, né, nas atividades que, de fato, a transmissão do conhecimento se dá de uma pessoa mais experiente para outra menos experiente. Mas aqui se estabeleceu os 50%. Então eu queria ouvir vocês um pouquinho, por que não foi 45% nem 55%? E como é que se chegou a esse número, já que foi uma resolução consensuada, debatida, a sociedade foi ouvida, o Conselho abriu audiência pública, né? Nós também participamos. Obrigada como a BMS, por você marcar com sugestões. Esse ponto, porque é muito importante, e a sociedade foi ouvida, sim. Né? Ouvida em todos os estratos da sociedade. O professor foi ouvido, o pai de aluno foi ouvido, entende? O MEC, obviamente, né, estava com a gente. E o que vocês acham que, de fato, pode acontecer a partir dessa decisão? Alguns cursos vão fechar, outros vão se adaptar, o setor vai escolher o melhor caminho de formação. Eu pergunto isso porque essa é a dúvida que muitos ouvintes têm nesse momento, né? Qual é a consequência prática disso? Primeiro, quis destacar que essa não é a resolução dos 50% presencial, essa é a resolução da formação inicial, e eu repito isso. Mas dado que ela estabelece um limite, como em outras áreas é 40%, ou em outras áreas de saúde, por exemplo, qual o passo a passo agora para as instituições refletirem sobre como farão isso? Cury. Bom, veja, a própria educação à distância passou por um processo similar, né? Eu me lembro que eu estava no Ministério da Educação em 2000, quando nós fizemos o primeiro decreto de educação à distância, e tivemos que incentivar as instituições a integrar a educação à distância, experimentá-la com os famosos 20%, né, inseridos na presencialidade. Então, obviamente, a descrição de ordenamento da política pública, não é, se dá por marcos regulatórios, não é, que são debatidos, discutidos, etc. Não é? No marco regulatório em questão, é muito importante nós termos a dimensão da nossa vivência em relação às experiências de formação de professores anteriores, não com a EAD, não é? Mas em geral. Tá certo? Eu não acho que se a gente for fazer uma grande análise, não é? Uma instituição que faz um trabalho presencial adequado fará uma educação à distância ruim. Isso eu não tenho a menor dúvida que não acontecerá, tá certo? A responsabilidade adicional é a responsabilidade, o compromisso é o compromisso, não é? O que se faz agora, portanto, você tem toda a razão, não é um ataque à AD. O que se faz agora é uma perspectiva de reordenar metodologias de aprendizado, não é? Pedagogias de aprendizado baseadas em objetos de conhecimento, dados a partir de vivências práticas, né? Veja, aonde incide essa questão é no núcleo 2, especialmente, no núcleo 2, que significa o núcleo de aprofundamento da aprendizagem. Esse aprofundamento da aprendizagem envolve não só questões de estágio, que é óbvio que devem ser presenciais, mas envolve, como você disse, experiências formativas dentro de ambientes escolares. Envolve aprendizados, não é, cujo objeto são ofertados pela vivência e pela experimentação dessa vivência dos futuros professores, não é? Com a escola básica,
com os atuais professores da escola básica, com os ambientes da escola básica, que não é substituível. Não adianta a gente tentar. Então, nada tem a ver com sanção. Essa questão tem a ver com abrangência pedagógica, com amplitude de aprendizado, com diversidade, com a diversidade do objeto do aprendizado, com a sua flexibilidade e até com a sua interdisciplinaridade, porque a escola é um ambiente interdisciplinar. Nós não estamos tratando lá do professor transmitir o ensino de conteúdos. Nós estamos tratando de questões socioemocionais importantes, nós estamos tratando de questões de acolhimento, nós estamos tratando de ambivalências sérias entre o ambiente escolar e o ambiente das comunidades, dos estudantes. Né? Nós temos uma infinidade de questões a serem tratadas, especialmente na escola básica e no Fundamental 1 e 2, não é? Pública. Não é? É muito importante ter essa dimensão. São 48 milhões de estudantes na escola básica, não é? Sendo que 40 milhões estão na pública. Nenhum país que foi desenvolvido, não é, a partir da educação, não é, fez ou construiu esse processo não olhando para a escola pública. Perfeito. E como a Amabile colocou, é uma responsabilidade do setor privado que forma 75% dos novos professores para esses milhões de estudantes. Então nós temos que assumir de fato a nossa responsabilidade e trabalhar pela melhoria da qualidade. É porque a resolução ficou carimbada num contexto em que o próprio MEC vem discutindo a educação à distância. Então ficou parecendo que ela era parte da restrição que se quer colocar a educação à distância, e a gente tem que fazer aqui a defesa dessa metodologia, ou da modalidade, eu prefiro metodologia, que ela é muito útil, ela traz muita flexibilidade. E uma questão aqui que eu trago para vocês, que já começou a ser bastante perguntada, né, pelos nossos associados, na presencialidade, o síncrono é considerado presencial? Por exemplo, se nós tivermos um presencial remoto, né, como se chama, o presencial virtual síncrono, isso o Conselho já começou a debater esse assunto ou ainda não? A interpretação sobre o que é o presencial se inclui também a atividade síncrona. A Amabile vai falar também. Eu tenho essa maneira de falar. Não, pode falar, eu acho que é ótimo. A questão básica é o seguinte, não se trata, mais uma vez, dessa questão, se trata da abrangência do aprendizado, tá certo? A sincronia, ela pode ser considerada, digamos assim, uma forma de presencialidade em determinadas circunstâncias. Você mesmo, não é, do seu próprio punho, idealizou um belíssimo projeto dos quadrantes híbridos, tá certo? E você entendeu isso e descreve isso lá. Né? A sincronicidade também tem diferenças em relação ao aprendizado. Há sincronicidades mais ativas e as sincronicidades, desculpe o silogismo, mais remotas, tá certo? E nesse caso, é importante a gente verificar a sincronicidade, não é? Ou seja, a virtualidade na visita a uma escola, na vivência numa escola, na percepção dos diversos elementos colocados. Ela é ativa, ela é potente. A sincronicidade, num debate, numa aula, numa palestra, numa visita a uma instalação, ela é potente? São ambientes diversos, são objetivos diversos. No segundo caso, sim. Ela equivale a eu estar lá visitando uma esteira de fábrica e aprendendo como é que se opera um engenheiro não é, de produção ali. Tá certo? Agora, no primeiro caso, talvez não. Porque há diversos elementos não previstos, há diversas percepções não pré-determinadas, não é? E espontâneas no processo da vivência escolar. É por isso que é tão importante que essa resolução seja cumprida nessa perspectiva. Da escola básica, especialmente a pública, estar dentro da instituição formadora superior, que é majoritariamente particular. Não é? Essa interação é fundamental. Não é? Não só a escola, a universidade para a escola, mas a escola também está presente na universidade, com visitas, com palestras de professores, com depoimento de estudantes, com depoimento de evadidos. É da maior importância que a gente saiba de evadidos qual foi a questão e qual seria a decisão deles se tivesse uma realidade didático-pedagógica diversa. Perfeito. Eu acho que assim vai ser um aprendizado a partir de agora, ao longo desses próximos 2 anos, né? E certamente vamos falar muito e aprender na prática também, porque eu acho que o Conselho
liberou aí uma oportunidade de criatividade também dentro daqueles parâmetros, das diretrizes, e as instituições assumindo, né, como você fala, a responsabilidade, vão inovar dentro dos parâmetros e vão trazer de volta essa experiência e compartilhar também, para que a gente possa Celso, aprender. eu acho que a gente tem que avançar na discussão, porque, né, quer dizer, qual é o papel de cada coisa na proposta pedagógica da formação de professores? Qual é o papel? De estar na escola, estar fora da escola, estar junto à escola. Lembrando que isso é um tecido. A gente não pode mais pensar na formação de professores como coisas fragmentadas. Isso é um tecido fluido. Então, a gente tem que proporcionar ao futuro professor condições dele vivenciar esse tecido. Né? E como é que você vivencia uma escola? Estando na escola. Claro. Né? Então, agora, tudo tem um papel pedagógico. Dentro da minha instituição, de repente, eu posso ter um papel, e você escolher outro na formação. Dentro do quadrado da resolução, você tem essa liberdade. Agora, é importante pensar na proposta pedagógica da instituição. Perfeito. O que cada um quer com aquela proposta, aquela atividade, aquela metodologia, como falou bem o nosso presidente. Perfeito. E aí fica também, né, o apelo para que aquela discussão sobre os quadrantes híbridos, que foi lembrada aqui pelo conselheiro Cury, possa ser retomada, né, e eventualmente até homologada pelo ministro ou devolvida para que o conselho pudesse atualizar depois de alguns anos, né? Fica aqui esse apelo para que não se perca aquela ideia de trabalhar os quadrantes da aprendizagem, que é uma ideia muito rica, porque ela liberta também muita criatividade para os gestores e educadores. Mas eu queria, trocando um pouco de assunto, perguntar para você, Amábile, o seguinte, quer dizer, houve muitas perdas, né, de aprendizagem durante a pandemia, né? O que você acha que pode ser feito, ou que o Conselho está fazendo com relação a esses atrasos, inclusive vendo agora, né, a situação preventivamente no Rio Grande do Sul, o Conselho rapidamente, né, por iniciativa sua, do conselheiro Cury, tomou a medida de extensão, né, dos prazos do calendário acadêmico e tudo. Isso foi muito importante. Mas lá da pandemia, originalmente, aqueles atrasos, como é que eles podem ser mitigados? O que pode ser feito a esse respeito? Bom, eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente faz na educação básica, né? Eu estou falando então da educação básica, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente sugere, é um estudo da arte, quer dizer, como é que esse aluno chegou. Eu acho que você precisa conhecer onde estão as falhas ou as dificuldades de cada aluno. Para isso, você precisa fazer uma avaliação. Eu sugiro que essa avaliação te induza a separar os alunos por grupos, com mais dificuldade, menos dificuldade, dificuldade de português, dificuldade de matemática, e aí trabalhar a partir das dificuldades dos alunos, para trazê-los ao ponto que eles precisam estar ou que se espera nesse momento da vida acadêmica dele. Essa é uma forma que funciona muito bem e é muito rápida e fácil de você fazer, porque a instituição tem formas de você avaliar o aluno. E há várias escolas particulares, no retorno da pandemia, usaram essa metodologia. Ao receber o aluno, dividiram o aluno, quebraram a seriação, dividiram os alunos em grupo. Então, você tinha, por exemplo, crianças da terceira série junto com a primeira série, entende? Porque precisavam todos, de repente, reconhecer um código ou entender uma leitura. Então, você separando por grupos, e a partir da dificuldade do grupo, quer dizer, onde é a base da dificuldade, você fazer crescer o grupo. Você pode encontrar em 6 meses resultados que são extremamente surpreendentes. Muito importante. Eu queria também convidar os ouvintes, né, através dos nossos canais, para que eles se manifestem também. Como é que vocês estão fazendo essa recuperação da aprendizagem? O que está sendo feito? Quais são as experiências bem-sucedidas? Quem sabe nós podemos até pensar numa publicação pela BMS, um e-book, com cases de sucesso na recuperação de aprendizagem. Eu acho que a gente pode e deve fazer isso para inspirar, né, instituições de ensino superior, mas também escolas, porque muitas universidades têm também escolas ou atuam na área de educação básica. Eu acho que é importante saber o que está sendo feito, né? Não deixar isso para trás. O MEC tem uma plataforma que você pode utilizar para você poder classificar seus alunos e, a partir dessa classificação, poder trabalhar com eles. Inclusive, tem uma plataforma que aluno faz a redação e ele te devolve a redação corrigida. Então, o próprio MEC tem. Já com inteligência artificial, será? Não. Mas as escolas particulares fizeram uso dessa plataforma. Sim. A inteligência manual. A inteligência manual, né? Mas o que eu queria acrescentar, Celso, nesse processo é o seguinte: as Olimpíadas de Matemática da escola
pública, da Escola Básica Pública, né, a OBMEP, tem muito a nos ensinar. Né? São estudantes pobres de regiões completamente assimétricas, tá certo? Destituídas de infraestrutura mínima e razoável, que ganham medalha de ouro. Não é? São frutos de metodologias, experimentos docentes e aprendizado. Bem sucedido. São frutos de um impulso ao conhecimento, não é? Que inexplicavelmente os alcança e os interessa. Não é? Eu acho que aprofundar o diálogo com a História Brasileira de Matemática, né, que é uma história científica que tem muitos dados sobre as Olimpíadas, com o Instituto de Matemática Pura Aplicada, que é um instituto público vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma OS, e também é um MEC, por conta justamente das Olimpíadas. É um MEC, e agora também com a graduação. Agora com a graduação. 90% do orçamento dessa história vem por intermédio do MEC. Então, veja que não é pouco. Né? Eu acho que vale a pena você ter essa iniciativa que você acabou de indicar, não é? Pela Educação Brasil ou pela BMS, né? Que tem ativamente levantado questões muito relevantes para a educação nacional, traçar um pouco essas experiências e torná-las públicas, porque eu venho dizendo isso para os responsáveis, para o Marcelo, para todos, mas eu não consigo ver uma divulgação sistemática dessas experiências. Né? O critério do Noia ter 50 medalhas de ouro, escola sem paredes ter medalhas de ouro, isso bem antes da pandemia. Né? Inclusive a pandemia nos alcança, em muitos casos, não é? Já semi-destruídos no aprendizado. Ela teve muito pouco a contribuir com essa destruição, em muitos casos. Não é? É por isso que o impacto da pandemia no SAEB ou no PISA, para ser mais claro, na comparação com outros países, atingiu muito mais países da OCDE do que a nossa. Não é? Porque isso é um bom indicador? Não, é um péssimo indicador. Quer dizer que havia pouco a ser abatido aqui. É isso. Tá certo? Muito importante, porque você traz aí a discussão, que caberia no outro podcast, da educação baseada em evidência. Quer dizer, eu acho que a nossa educação ainda não é baseada em evidência como deveria ser. Né? Assim como a medicina, há 100 anos atrás, era meio curandeirismo, né? Era a opinião do médico que valia, você procurava o médico daquela situação. Hoje existem protocolos e assim, a medicina é baseada em evidência, todos os médicos têm que seguir aquele mesmo protocolo. Eu acho que a educação caminha, ou deveria caminhar, para ser baseada em evidências, em protocolos né, científicos, porque é dinheiro público. E você tem que usar o dinheiro público naquilo que evidentemente funciona. Mas esse é um outro podcast, a gente está infelizmente já chegando ao nosso fim, mas eu queria aproveitar, Cury, isso aqui não é uma despedida, mas é um até logo. Eu queria que você, que foi e é uma pessoa extremamente importante na história das políticas públicas educacionais, é uma honra ter você aqui no Congresso que tem esse tema, eu queria que você falasse, numa avaliação, qual o principal legado que você, nessa sua fase como conselheiro, porque eu tenho certeza que você vai voltar no futuro, né, o conselho precisa de você, o que você deixa, na sua interpretação, como a principal contribuição para o conselho, para a educação como um todo, nesse momento, né, em que você nos dá um até logo, né, na sua atuação como conselheiro? Olha, veja, eu não quero personificar nem pessoalizar a questão, né? Mas uma questão que sempre me incomodou no Conselho Nacional de Educação, desde que eu integrei, porque eu já vim de outras experiências educacionais, né? Tanto na gestão do Ministério da Educação, eu fui secretário de Políticas de Educação Superior do Ministério da Educação, depois eu já vinha do CNPq, numa experiência de avaliação e de construção de indicadores e parâmetros para o uso científico brasileiro. Fui secretário subsecretário em São Paulo, nesse setor, diretor-geral da área de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo. Então já tinha uma certa experiência, né, nesse setor. Então, uma questão que sempre me deixou bastante inquieto foi a capacidade das instituições se auto-reordenarem. Não ficarem apenas esperando, digamos assim, determinações de governos, não é? Que a gente sabe que ao longo da história do Brasil foram, às vezes, curtos, às vezes
interrompidos, às vezes não tiveram, digamos assim, o êxito que teve talvez o governo do Fernando Henrique Cardoso com a entrada do PT, que foi exitosa a transição, porque houve uma continuidade no movimento educacional, tá certo? Hoje são partidos antagônicos, mas eles construíram uma continuidade virtuosa, e isso favoreceu muito a mudança do quadro, que era imensamente pior do que a gente discute hoje. Hoje a gente discute questões graves, mas nem se compara ao que era antes, tá certo? Onde não havia nem crianças na escola. Bom, além dessa preocupação, eu me preocupo muito com, digamos, as dinâmicas de aprendizado e os impactos do aprendizado. O impacto, para mim, sempre foi uma palavra-chave desde que eu tenho 19 anos. Não é? O impacto significa o seguinte: eu me formo para quê? Eu tiro o diploma para que tipo de atuação? Não é? Como é que eu me vejo na formação graduada impactando o meu setor? Como é que eu me vejo uma pessoa que seja capaz de transformar esse país já na graduação? Isso que traz entusiasmo, isso que faz com que uma pessoa que não saiba matemática, que vem da educação básica, pública, consiga aprender matemática na escola. É esse o fator fundamental de entusiasmo que gera aprendizado. Veja as Olimpíadas. Há um entusiasmo que faz com que crianças, sem nenhuma explicação, aprendam. Não é? Isso acontece, não adianta só passar cursinho de matemática em escolas de engenharia para recuperar cotistas ou pessoas que vieram do setor. Não, tem que entusiasmá-los com a profissão, tem que declarar as competências relevantes para eles. Eles aprenderão por isso eles aprenderão. Não é? Porque você está mandando, eles não aprenderão. Não é? Então, veja, essa é uma questão muito importante. E isso tem um outro rebatimento que eu me envolvi desde que eu estou no CNE, que é a questão da avaliação e da regulação. Tá certo? Que tem a ver com a expansão, que eu falei rapidamente ontem. Tá certo? Eu fiz um parecer que foi aprovado por unanimidade na Câmara, de 54 páginas, um parecer conceitual, indicando para o Ministério da Educação como fazer para alterar a avaliação e como, a partir daí, se reordena a regulação. Né? A regulação não pode mais ser uma expressão de normas mínimas para proteger a sociedade de maus feitos. Isso poderia ser explicado nos anos 90, quando não havia regulação nenhuma, quando nós regulamentamos a LDB, cuja missão foi dada a mim pelo ministro Paulo Renato. Não é? Hoje em dia, nós não temos que minimizar essa questão, nós temos que maximizá-la. Nós temos que deixar claro para as pessoas como fazer mais, como ir adiante, como romper limites. Não é como se manter limites para não fazer mal feitos. E o que, infelizmente, o conjunto de normas faz. Com esse conjunto de normas, e não é culpa das instituições públicas nem particulares, as instituições fazem a única coisa que lhes é permitida, expandir suas vagas. Eu até brinco, né? Numa reprodução assexuada de vagas. É o resultado da regulação. Não é? Eu vou ampliar minhas vagas. Agora, para onde, por quê, como, em que curso, para que região, com que motivo, com que expectativa? Não é por outro motivo que a AD, às vezes, passa por questões relevantes, que não é culpa das instituições, é culpa da ausência regulatória avaliativa, que não diz, olha, vamos ordenar a expansão da AD. A AD é um instrumento potente de expansão e de reordenamento das assimetrias regionais brasileiras, de ampliação da informação e conhecimento em regiões remotas e regiões onde ainda não há relevância de conhecimento associado à economia, o que significa um desastre. Não é? Então, veja, essa para mim é uma questão fundante. Mudar a regulação e, a partir daí, perceber que a avaliação deve seguir autonomamente, instruindo a regulação, e não ser mandada por ela para também minimizar-se diante de um processo cujos indicadores são repetitivos, censitários e pouco instrutivos para as instituições. As instituições, coitadas, são vítimas desse processo. Eu acho que a gente tem que ter uma nova dimensão e acho que as instituições têm um papel nisso muito importante de começar a dizer não para um procedimento desse. Perfeito. Nós não somos responsáveis, nós não vamos fazer mal à população, nós queremos ampliar, não é, o nosso marco para que possamos atender a sociedade brasileira e expandir nas razões de desenvolvimento econômico e de combate à desigualdade desse país. Bravo, é o que a regulação não faz. Olha, eu acho que essa é a minha grande luta. Na verdade, essa é a luta que continua, né? Por isso que a gente precisa que você continue nos bons debates, né? Nos bons embates também, e que você volte logo
para frente, né, para o Conselho. São só 2 anos de ato, né? Mas eu posso me acostumar com o pasto. Pastar pode ser bom. Aí talvez eu não quero mais voltar. Não sei não. Essa sua indignação saudável, acho difícil que você primordial, se acostume, né? O Curi é primordial para a educação brasileira. Verdade. Viu, Celso? É verdade. E Amábile, você também agora, também encerrando aqui o nosso podcast, eu queria te dizer que nós todos também temos muito orgulho da maneira como você tem se conduzido no Conselho, né? A gente já conhecia o seu lado leoa, como diz o professor Paulo Cardim, mas no Conselho você tem sido também uma articuladora, né? uma buscadora de consensos, né? E acho que isso é muito importante, porque a gente sabe que no Conselho, por indicação de entidades da sociedade, existem todas as correntes políticas e ideológicas, todas as visões, mas você também na Câmara conduz muito bem essas discussões e quiçá você possa continuar muitos anos à frente aí, não só do Conselho, mas também dirigindo, né, os desígnios do colegiado pelos próximos anos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu tenho que falar uma coisa que eu não tive oportunidade ontem, por causa do tempo de abertura, o Celso olhando o relógio. Mas eu tenho que agradecer muito o setor particular, tá certo? O setor privado, com quem eu tenho uma especial convivência desde que eu estou no Ministério da Educação. Seu pai sabe, tá certo? O professor Edson Franco saberia dizer aqui agora. Todos os antigos mantenedores tiveram, na época, uma relação muito forte, porque o principal motivo, talvez, da regulamentação da LDB, não é? Foi ordenar currículos. Eu acho que esse é o principal motivo que atingiu ambos os setores. Mas reordenar o processo de expansão e reposicionar o poder público frente à expansão do setor particular foi um grande passo desse país, e o setor respondeu magnificamente bem a isso, não é? Fortalecendo esse processo, porque se ele não quisesse, a gente teria muita dificuldade de implantar a própria LDB. Então, veja, eu tenho muito a agradecer, reconhecer no setor. Eu tenho esse convívio, portanto, desde 1996 com o setor particular. Nos meus quase 20 anos, 12 anos, desculpe, também é muito, né? Nos meus quase 12 anos de Conselho Nacional de Educação, eu tive a maior boa experiência com o setor. O Celso, eu queria agradecer pessoalmente, ele sempre do lado nosso, em relação às grandes soluções, mesmo antes da pandemia, nas resoluções decisivas, nas questões que iriam fazer completamente diferença na educação brasileira superior. O Celso e a BMS, e o Fórum, e a CEMESP, e a FENEP, sempre do lado. Então, eu tenho que ceder esse agradecimento e torná-lo público aqui. E a minha amiga Amábile, que foi uma companheira de extrema valia, foi a minha substituta na presidência durante essa minha última gestão e portanto, eu devo agradecer muito a sua espírito público e a sua vocação, não com o setor que ela representa, isso que é importante, mas com o país. É isso aí, muito bom. Obrigada pela generosidade do elogio. Na verdade, eu que agradeço pela forma sempre muito construtiva do diálogo, né, do diálogo do setor, que aqui eu represento uma parte dele como a BMS, mas você sempre nos ouviu, nos considerou, e isso fez toda a diferença para nós, e creio que a gente possa ter também de alguma forma contribuído para esses últimos anos de atuação do Conselho, né, Amábile? Mas eu encerro aqui lamentando esse podcast, porque temos, inclusive, vocês vão ficar com inveja, né, quando ouvirem o podcast, mas vamos ter um debate aqui, porque é a primeira vez nós vamos reunir as duas câmaras de básica e superior do Conselho Nacional de Educação juntas, porque o Brasil Educação hoje não é só educação superior, ele também é educação básica, que é uma luta antiga, histórica da Amábile, e aí vamos falar um pouquinho exatamente dessa integração ao vivo, né, direto do SEBESP, mas isso também ficará gravado e vocês vão poder assistir esse debate também mais tarde. Muito marmita que vai ser longa. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e até o próximo podcast. Obrigado. Obrigado.